A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para mais um vídeo de uma perspectiva escatológica e hoje trataremos de uma temática bastante importante, bastante relevante para o nosso crescimento espiritual, para o nosso crescimento na escatologia bíblica. E a temática de hoje é: Jesus fala do arrebatamento da igreja no seu sermão profético, sim ou não? Iremos aí esposar, lançar luz sobre esta temática, né? E eu particularmente acredito que sim, no seu sermão profético, Jesus menciona o arrebatamento da igreja. Isso é sem dúvida, né? Ele deixa ali de forma bem clara. Agora, sabemos que o sermão profético do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele não está em ordem cronológica, né? Isso por causa da pergunta tripartida dos discípulos, né? E se observarmos Mateus, capítulo de número 3 em diante, iremos ler para tomarmos base. Veja o que diz a expressão bíblica. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, e em particular dizendo: Dize-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Então veja, dize-nos quando serão estas coisas, né? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Então, acontece aí uma pergunta tripartida dos seus discípulos para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a Bíblia vai dizer que Jesus ele abre aí um longo parênteses, né, para responder a pergunta tripartida dos discípulos. E esse parêntese que Jesus abre, ele começa do versículo 4 e vai até o versículo de número 35. Isso é para responder aí a pergunta tripartida dos discípulos, né? E nessa resposta ele fala sobre o princípio das dores, fala sobre a invasão pelos romanos ali no ano 70 em Jerusalém, fala da grande tribulação, fala também da manifestação do Senhor Jesus Cristo em poder e grande glória no fim do período tribulacional, né? Então, nesse parêntese que Jesus abre, ele fala justamente sobre estas coisas, né? Se observarmos Jesus respondendo aos seus discípulos, né? A partir do versículo 4 vai nos dizer assim: E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra e rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis, porque é mistério que tudo isso aconteça. Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, matar-vos-ão e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Então, aqui é uma referência ao princípio das dores, né? E é justamente isso que eu quero aqui pormenorizar, né? Que a igreja ela não passa pela grande tribulação, ela passa hoje pelo princípio das dores. Isso aqui que eu acabei de ler é o que antecede o arrebatamento da igreja, né? Sabemos que hoje existe guerra, existe terremotos, fomes, pestes em diversos lugares, mas o próprio versículo bíblico mostra para nós, mas todas estas coisas são o princípio das dores. Então, isso daqui é o que antecede o arrebatamento, é o que está acontecendo hoje. Sabemos que os maiores terremotos, né, as maiores pestes, as maiores catástrofes acontecerá aí no período tribulacional, que é composto por 7 anos. Está lá nas 70 semanas de Daniel, a última semana, a 70ª semana, que corresponde aí ao período tribulacional. Então, o princípio das dores é o que antecede o arrebatamento da igreja. A igreja passa pelos princípios das dores neste presente em que estamos vivendo. Agora, a igreja ela não está, dentro do contexto do período tribulacional, porque
o período tribulacional ele tratará de forma específica com Israel ali, com os judeus, né, e com aqueles que ficarem, com aqueles que não participarem do arrebatamento da igreja, que será pré-tribulacional, né? Então, Jesus ele também fala aí sobre a grande tribulação, né, sobre a invasão de Jerusalém no ano 70, né, a partir do versículo de número 15, né, até o versículo de número 22, ele vai falar sobre isso, né? Vamos ler o versículo de número 15. E quando, pois, virdes que a abominação da desolação que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, quem entenda, né? Essa expressão, quem lê, quem entenda, é justamente agora o que iremos explicar. Essa profecia, esse sermão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Muitas coisas do capítulo 15 já aconteceu aí no ano 70, quando Jerusalém foi saqueada pelos exércitos romanos, né? Liderada ali pelo general Tito, né? Só que também é uma alusão ao período tribulacional, né? É uma referência à invasão de Jerusalém no ano 70, que já aconteceu, mas também terá um cumprimento futuro, com a referência ao período tribulacional, né? Porque se nós observarmos aqui, ó, no versículo 21 do capítulo 24 de Mateus, vai dizer assim: porque haverá então grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tão pouco haverá jamais. Então, esse versículo é específico para o período tribulacional. Essa grande aflição, ela só acontecerá no período tribulacional, né? Teve aí o seu cumprimento no ano 70, né? Mas ainda terá aí outro cumprimento que será no período tribulacional. Será aí grandes catástrofes que acontecerá na terra e com aqueles que estiverem aqui na terra. Então a expressão quem lê, quem entenda é justamente aí esses dois sentidos, né? Essa expressão já se cumpriu no ano 70, mas ainda terá o seu cumprimento o seu cumprimento final, o seu cumprimento correto, o seu cumprimento, como é que eu posso dizer, concreto no período tribulacional, né? E depois ele fala aí sobre a sua manifestação em poder e grande glória, né? Essa, como eu falei, voltando, essa expressão, porque haverá tão grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, é uma referência, né, ao período tribulacional, que ainda o período tribulacional é um evento escatológico que está no futuro, né? E no versículo 29 até o versículo de número até o versículo 30, 31, 32, ele fala aí de sua manifestação em poder e grande glória, né? No fim do período tribulacional. Vale a pena ressaltar que o arrebatamento ele ocorre antes do período tribulacional e a manifestação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo propriamente dita, quando ele pisa sobre o Monte das Oliveiras, né, visivelmente ocorrerá no fim do período tribulacional, né? Se observarmos o versículo 29, vai dizer: e logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Isso aqui é uma referência à manifestação visível do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo no fim do período tribulacional. Agora, quando Jesus ele fecha o parênteses, né, que é uma resposta aos seus discípulos, ele começa aí a discorrer sobre o arrebatamento da igreja, né, que é aí a iminência, né? Sabemos que uma das bases principais para o arrebatamento da igreja é que ele é iminente, ou seja, ele pode acontecer a qualquer momento, inclusive agora, né? Aí Jesus vai começar a falar. No versículo 36, iremos ler até o versículo de número 39. Veja o que diz: porém daquele dia e hora ninguém sabe,
nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Vale a pena notar aqui que Jesus não sabia enquanto ele estava aqui na terra, na condição de homem, né? Mas quando ele morreu, passou 40 dias na terra, depois foi assunto ao céu e está agora, né, assentado à destra de seu Pai, é logicamente que ele sabe quando virá para buscar a sua igreja, para arrebatar a sua igreja, né? E como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porque muitos, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então, nós não sabemos, né, o dia do arrebatamento da igreja. É iminente, né? E um dos pontos fortes do pré-tribulacionismo é aí a iminência, né? Um teólogo, um doutor bastante reconhecido por nome John Walvoord, né, ele fala que uma das bases do pré-tribulacionismo é a iminência. O arrebatamento pode acontecer a qualquer momento, né? Então, Jesus, sem nenhuma dúvida, sem sombra de dúvida, ele fala aí sobre o arrebatamento da igreja no seu sermão profético, quando ele fecha, né, a pergunta dos discípulos, né, e no versículo 36 ele começa aí a discorrer sobre o arrebatamento da igreja, né, sobre a iminência desse evento que pode acontecer a qualquer momento. Então, para as pessoas que dizem, o arrebatamento da igreja não está no sermão profético, e se ele aparece, só aparece no final, isso quer dizer que a igreja passará pela grande tribulação? Não. A ordem, né, do sermão foi mudada por causa da pergunta tripartida dos discípulos. Então Jesus primeiro responde a pergunta dos discípulos para depois falar do arrebatamento da igreja. Mas há versículos bíblicos, né? 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10, Romanos, Apocalipse, né? Em diversas perícopes bíblicas mostram-nos que a igreja ela não está no contexto do período tribulacional. Então, Jesus começa a falar do arrebatamento da igreja no seu sermão profético a partir do versículo 36 do capítulo 24 de Mateus, né? Fala aí sobre a iminência, e a iminência está ligada ao arrebatamento da igreja. Amém? Este foi mais um vídeo, que você possa ser abençoado com este conteúdo, que Deus abençoe você e todos da sua família, que Deus abençoe a todos.